Nesse vídeo eu vou discutir um pouco melhor o conceito de atividade e principalmente estado padrão, envolvendo soluções ideais, soluções diluídas ideais e soluções não ideais. Então a gente começou a definir o estado padrão lá quando a gente via entalpia, né? A gente define o estado padrão para substâncias ou substâncias puras como um estado com a pressão padrão, né, P0 de 1 bar em uma dada temperatura, né? E para gases a gente considera os gases como ideais. Então, para gases, né, o estado padrão é um estado hipotético, porque não existe um gás ideal na verdade, apesar de ser uma aproximação muito boa. Depois a gente viu o conceito de estado padrão para gases e uma mistura de gases ideais. Um estado padrão para um gás, uma mistura de gases, é um gás puro na temperatura T e na pressão padrão de 1 bar, considerando o gás como ideal. Então um conceito bem parecido com o de cima, né? E por fim, isso é mais recente, né? A gente viu como definir o estado padrão para componentes em uma solução líquida ideal. Um estado padrão para os componentes de uma solução ideal é definido como um estado do líquido puro na temperatura T e na pressão P da solução. Então, um componente de uma solução ideal, o potencial químico é dado por essa fórmula aqui, o potencial químico da espécie I na mistura ideal é igual ao potencial químico da espécie padrão, né, mais RT-ln da fração molar da espécie, sendo que esse estado padrão é definido, por convenção, potencial químico da espécie I quando pura, na temperatura e na pressão da solução. Faz sentido essa definição, né? Se a gente pegar um limite em que a fração molar do componente tende a 1, ou seja, quando o componente tende a ser puro, né, ter só ele na mistura, o potencial químico do componente tem que ser o potencial químico dele quando está puro. Então esse cara tem que ser igual a esse aqui. Por isso que faz sentido definir o estado padrão como o estado do componente puro, né, na temperatura e pressão da solução. Isso para uma solução ideal é tranquilo. Para uma solução diluída ideal, o conceito fica um pouquinho mais complexo. Por causa do solvente, não tem muito mistério. O estado padrão para o solvente, uma solução diluída ideal, é definido como líquido puro na temperatura P, na temperatura T e na pressão P da solução. Então, o potencial químico do solvente, no caso, quando a gente quer diferenciar solvente e soluto, em geral, a gente chama o solvente de A e os solutos de I ou de B. Então, o potencial químico do solvente é igual ao potencial padrão dele, mais RT é a fração molar do solvente. E o potencial e o estado padrão é definido da mesma maneira para da solução ideal, né? É o estado padrão definido como o estado do solvente puro. Porque, de novo, né? No solvente, a fração molar, quando a fração molar do solvente tende a 1, esse termo aqui tende a 0, então o potencial químico dele na mistura tem que ser igual ao potencial químico dele puro, né? Porque quando isso aqui tende a 1, a gente só tem solvente na mistura. Beleza. Para o soluto, a princípio, essa definição também poderia ser utilizada, né? Só que não pode. Por que não pode? Porque numa solução diluída ideal, a gente está admitindo, né? Lembrando que na solução diluída ideal, o soluto segue a lei de Henry, e para o soluto seguir a lei de Henry, a solução tem que estar diluída, ou seja, a fração molar de soluto tem que ser bem pequenininha. Então a gente não pode fazer essa associação, né? Que quando a fração molar tende a 1, esse termo tende a 0 e o potencial químico dele é igual ao potencial químico dele puro. Porque essa expressão aqui só é válida para o soluto no limite que a fração molar do soluto tende a 0, não tende a 1. Lembrando que a solução tem que ser diluída, tem que ter pouca quantidade de soluto. Então aqui está uma representação, né, molecular do processo. Aqui os retângulos cinzas estão representando solutos e as bolinhas aqui estão representando solvente. Então, uma solução diluída, né, um soluto só enxerga ao redor moléculas de solvente, porque tem tão poucas moléculas de soluto, partículas de soluto, que só vai chegar em volta deles solvente. Tá? Então, o ambiente de um soluto, uma solução diluída ideal, é diferente do ambiente do soluto puro. Porque quando o soluto está puro, ele só vai enxergar a partícula de soluto em volta dele. Quando ele está numa solução diluída ideal, ele só vai enxergar a partícula de solvente. Então esse é o principal problema, né? Mas mesmo com esse problema, a gente define o potencial químico do soluto da mesma forma que o solvente com uma solução diluída ideal. Só que o estado padrão não é um estado dele puro, agora é um estado hipotético, é um estado fictício.
Então, o estado padrão para o soluto na mistura, numa solução diluída ideal, é um estado hipotético na temperatura e na pressão da solução, que surge ao se fazer que a fração molar do soluto é igual a 1, supondo-se que a equação abaixo é válida para todos os valores de fração molar. Então, é um estado hipotético que a gente vai admitir que essa equação aqui é válida para todo o limite de composição. Normalmente, essa equação é válida só quando a fração molar tende a zero, mas a gente vai admitir que a equação é válida também quando ela tende a 1. E ela não é, a gente está admitindo isso. Por isso que é um estado hipotético. Então, aqui nessa curva, nesse gráfico aqui, a gente tem o potencial químico do soluto em função de ln xi. Aqui, a curva preenchida, né, seria o comportamento que a gente observa no laboratório. À medida que a fração molar tende a zero, o soluto segue essa curva tracejada, que seria a curva descrita para essa equação aqui. Já quando a fração molar tende a 1, há um desvio bem grande aqui da idealidade. Né? Isso aqui seria tracejado o comportamento da solução diluída ideal, e aqui é o comportamento que a gente observa na realidade, a solução real. Então a gente tem esse grande desvio, né, aqui na região em que a fração molar do soluto tende a 1, porque a gente parte do princípio que a solução é diluída ideal, mas a gente vai admitir que esse potencial químico é válido para toda a faixa de composição. Tá? Então a gente define o estado padrão do soluto como se essa equação fosse válida em toda a faixa de composição, apesar de ela não ser. Então, obviamente tem um problema, mas é uma maneira relativamente simples de definir o estado padrão do soluto numa solução diluída ideal. Para as coisas ficarem ainda um pouquinho mais complexas, né? Em geral, em soluções diluídas, a fração molar do soluto, a fração molar do soluto é diretamente proporcional à molaridade do soluto. Então, normalmente, a gente, ao invés de associar o potencial químico com a fração molar do soluto, a gente associa com a molaridade. Então, a gente pode definir um novo estado padrão para o soluto numa solução diluída ideal, que é um estado padrão, de novo, é um estado hipotético, com toda aquela história que eu tinha comentado, né? Que, sendo que essa equação aqui a gente está admitindo que é válida para toda a faixa de composição, mas nesse caso é um estado hipotético de molaridade unitária, no qual a solução apresentaria propriedades de uma solução diluída ideal no intervalo todo de molaridade de 0 a 1. Então a gente está admitindo dessa vez que a lei de Henry é válida não só em toda a faixa de fração molar, mas toda a faixa de molaridade para o soluto. Né? Então, em termos moleculares, o que implica esse estado hipotético? Né? A gente está supondo que o soluto, na forma pura, teria a mesma organização, a mesma orientação e as mesmas interações que o soluto quando está em volta de solvente. Então, a gente estaria tirando uma partícula de soluto ali que está em volta pelo está circundada, né? Está num ambiente de solvente e leva ela lá para um estado que ela está pura, né? Admitindo que ela segue a mesma orientação e tem as mesmas energias. Então a gente está tirando ela do ambiente que só tem molécula de solvente e levando para o ambiente dela pura, como se isso não alterasse em nada, né? Claro que altera, por isso que é um estado hipotético. Bem, e para soluções não ideais, né, ou soluções reais? A gente viu que o potencial químico está diretamente relacionado com essa propriedade, que é a atividade da espécie. E a gente assume que a gente define a atividade já para manter a mesma estrutura de equação, né? Que o potencial químico seja igual a um potencial padrão mais RT ln de A. Então tem a mesma estrutura que a gente tinha para a solução ideal e solução diluída ideal. Lembrando que para a solução ideal e diluída ideal, a gente tinha a mesma equação, só que aqui era a fração molar da espécie. Né? E o desvio da idealidade é dado por esse gama, que é o coeficiente de atividade, que é específico para cada espécie, né? E depende da temperatura, da pressão, da composição da mistura, assim como a atividade. Então, esse coeficiente de atividade é a razão, né, entre a atividade dividido pela fração molar do componente. A atividade seria a concentração efetiva, né? O quanto efetivamente da substância interage ou faz parte da mistura, né, digamos. Bem, então se a gente pegar essa equação aqui para o potencial químico de um componente, uma mistura não ideal, né, uma mistura real, e aí, como a gente sabe que a coeficiente de atividade que quantifica o desvio da idealidade é dado pela razão entre a atividade e a fração molar, se a gente substituir a atividade, isolar a atividade aqui e substituir em cima, a gente tem que o potencial químico de um componente, uma mistura, é dado por essa equação aqui. O potencial químico de um componente, uma mistura real,
é o potencial padrão dele, mais RT ln do coeficiente de atividade vezes a fração molar da espécie. Aí vem a pergunta, né, que é aí que as coisas começam a ficar ainda mais complexas. Como é que a gente define o estado padrão para componentes de soluções não ideais, quando a gente tem uma solução real? Bem, na verdade a gente não tem uma única resposta para isso, tá? A gente tem normalmente duas convenções, a convenção 1, ou convenção simétrica, também chamado sistema racional, e a convenção 2, que é chamada de convenção assimétrica ou sistema prático. Na verdade, qual é a analogia com o que a gente viu antes? Né? Quando a solução é real, a convenção 1 define o estado padrão da mesma maneira que uma solução ideal. E a convenção 2 define o estado padrão da mesma maneira que uma solução diluída ideal. Aliás, esse nome, o convenção 1, é chamado de convenção simétrica, porque solutos e solventes são descritos da mesma maneira, assim como uma solução ideal. Né? Uma solução ideal, todos os componentes seguem a lei de Raoult, e já na convenção 2, que é a convenção assimétrica, ela é simétrica porque tem essa diferença. Né? O soluto é descrito de uma maneira e o solvente de outra, assim como a lei de Henry. Né? Na definição de solução diluída ideal. Uma solução diluída ideal, o soluto segue a lei de Henry e o solvente segue a lei de Raoult. Então tem tratamentos distintos tanto para tratamentos distintos para soluto e para solvente. Né? Então por isso que é chamada de convenção assimétrica. Bem, então na convenção 1, como eu tinha falado, também chamada convenção simétrica, o sistema racional, o potencial químico das espécies, todas as espécies, é dado com essa fórmula aqui, como a gente tinha visto antes. E o estado padrão, né, que define essa convenção, é definido como o potencial padrão de todas as espécies, é definido como o potencial químico das espécies puras. Então, quando é que é usada essa convenção? Quando cada componente da solução é considerado como um líquido a temperatura, líquido puro, né, a temperatura e pressão da solução. E a gente usa essa convenção quando as frações molares de todos os componentes podem ser variadas em uma faixa considerável. Quando a gente tem, em geral, mistura líquido-líquido, em que os líquidos são bem miscíveis entre si, né, como por exemplo aquele exemplo que a gente viu do benzeno tolueno ou água etanol e etc. E a convenção 2, chamada convenção não simétrica ou sistema prático, o potencial químico também é dado da mesma forma. Né? O estado padrão do solvente é definido igual a convenção 1 e igual à solução ideal. O estado padrão do soluto é definido igual à solução diluída ideal. Né? O estado hipotético corresponde ao soluto puro, que cada molécula do soluto experimenta as mesmas forças moleculares que experimenta em uma solução diluída ideal no solvente A. Então a gente está admitindo que ele vai ter as mesmas interações quando estiver puro, as interações que ele teria quando está dissolvido no solvente. Né? E a gente utiliza essa convenção quando se quer tratar um dos componentes da solução, como por exemplo o solvente, diferentemente dos outros componentes solutos. Então, qual que é a moral da história? A moral da história, como eu tinha falado, para soluções reais, né, a convenção 1 é igual à convenção de uma solução ideal, e a convenção 2 é a mesma convenção de uma solução diluída ideal. A gente trata diferentemente o soluto e o solvente. Aqui também, só para finalizar, né, a gente, na convenção 2, assim como na solução diluída ideal, a gente pode associar o potencial químico do soluto com outras unidades de concentração, ao invés da fração molar. A gente pode associar com a molaridade e com a concentração molar. Aqui era para ter um gama também, tá? Era para ter o coeficiente de atividade aqui. Deixa eu corrigir isso. Espera aí. Pronto. Então, essa aqui é a forma descrevendo o potencial químico do soluto em termos da molaridade e da concentração molar. Então tem algumas coisas práticas aqui. Né? Primeiro, o coeficiente de atividade vai variar, né? Dependendo se a gente está medindo o potencial químico em função da molaridade ou da concentração molar. Alguns livros até indicam aqui embaixo, como subscrito do coeficiente de atividade, também se está, por exemplo, se é um coeficiente de atividade em relação à molaridade, tem um Bzinho aqui subscrito, se é a concentração molar, tem um Czinho aqui subscrito. Então, o coeficiente de atividade vai depender da unidade que você está usando. Né? Você tem como determinar, esses coeficientes de atividade são determinados na prática, né? Tem várias maneiras de determinar eles. O livro, principalmente o livro do Levine, discute bem assim como determinar esses coeficientes de atividade. E
Teoricamente, você tem uma fórmula, um modelo para tentar determinar esse coeficiente de atividade para soluções em que tem íons, que é a teoria de Debye-Hickel, tenta descrever esse coeficiente de atividade em termos das cargas dos íons envolvidos, o raio dos íons envolvidos, etc. Mas não é uma abordagem das melhores, tá? Esse modelo tem um monte de erro, é um monte de suposição forçada, digamos, então é melhor determinar experimentalmente, tá? Então, bem, só para esse vídeo foi mais para explicitar melhor, um pouco mais destrinchar o estado padrão e o potencial químico, mas sempre é bom ter em mente que o potencial, a concentração é uma medida do potencial químico. Quanto maior a concentração da espécie, independente aí se a solução ideal ou diluir ideal, maior o potencial químico da espécie.